Bom, depois de entender o que é a física, assim, no geral, vamos ver as bases da física, vamos dar essa introdução com grandezas físicas, que é um conceito bem fundamental. E grandeza física, eu nem sei bem definir assim, mas é uma coisa que a gente usa para medir. Por exemplo, tem grandeza como tempo, massa, velocidade, aceleração, enfim, coisas assim que a gente usa para medir. E eu dei uma definição aqui, por isso eu deixei esse espaço, mas eu acabei nem botando nada, nem nenhum exemplo. Mas fica mais fácil de entender grandezas físicas com exemplos. E eu vou separar já nesses exemplos grandezas escalares e vetoriais, porque tem uma diferença e a gente vai ver agora. Bom, toda grandeza física e as escalares, nesse caso, vão precisar de um módulo e de uma respectiva unidade de medida. Certo? E o que é o módulo? Módulo é o valor numérico da unidade de medida, da grandeza física. E a unidade de medida vai depender de cada grandeza que vai estar sendo tratada. Por exemplo, tempo é uma grandeza escalar. Se a gente só disser um valor, fica claro pra gente quanto é o tempo. Por exemplo, qual o tempo de... Deixa eu ver. Qual o tempo de metade de um dia? O dia em si já é o tempo, mas enfim. Temos aqui 12 horas. 12 é o módulo. O H aqui para representar horas, que é a unidade de medida. Tem outras unidades de tempo também, como o próprio dia, minuto, segundo e por aí vai. Temperatura, grandeza escalar. Só dizendo um valor, a gente e a unidade de medida já fica claro. Por exemplo, qual a temperatura de hoje. Vamos ver aqui. Eu tô me servindo aqui com o relógio. Tá 25. Não sei se dá pra ver bem. Mas é 25. 25 graus Celsius. Não sei se tá isso, mas vamos botar aqui. 25 graus Celsius. Graus Celsius é a unidade de medida. 25 é o módulo. Só com isso a gente já entende a temperatura. Massa, por exemplo, minha massa. Não é muita, mas vou dizer aqui que é... Vamos botar aqui 54 quilogramas. 54 e quilogramas a unidade de medida. Só com isso, só com o módulo e a unidade para representar qual grandeza é, fica tudo claro pra gente, beleza, acabou. Lembrando que existem várias outras unidades de medida para cada grandeza, mas as que são oficiais, no caso essas já que não são oficiais, mas depois a gente vai ver as mais oficiais, são as do Sistema Internacional, ou SI, que dá um padrão, né, para ficar tudo bonitinho e padronizado. Bom, grandezas vetoriais precisam, além do módulo, que é o valor numérico, uma direção e um sentido, além, obviamente, da unidade de medida. E aqui eu sei uns exemplos de deslocamento, velocidade e força, mas vamos ver. Uma grandeza vetorial, como o nome já diz, ela vai poder ser representada por um vetor. E um vetor é uma ferramenta matemática que a gente traz para a física para ajudar aqui nas nossas coisas. E eu vou lá fazer basicamente como pode ser um vetor. Deixa eu ver. Um vetor é uma coisa matemática e vamos pensar como que é uma setinha. E tem essas três coisas, um módulo, uma direção e um sentido. O módulo do vetor, vamos lá. Vamos, por exemplo, fazer um vetor aqui de módulo 3. 3 unidades de módulo. Certo? Simples e é isto. Bom, esse é o módulo. Mas é um grandeza vetorial, só um módulo não fica claro. Observa que aqui eu fiz, além do módulo, eu já dei uma direção. A direção é essa reta aqui que eu fiz. Essa é a direção. Se eu fizer outro vetor aqui, nessa direção aqui, é a mesma direção, certo? Que poderia ser, por exemplo, horizontal, vertical. Nesse caso eu fiz com inclinação. Essa é a direção, certo? Pronto, a direção tá aí. Agora o que é o sentido? Observar, essa direção pode ter dois sentidos. Toda direção tem dois sentidos. Que pode ser para esse lado ou para aquele lado. O vetor é tipo uma setinha. E a gente pode botar aqui a ponta da seta. Certo? Esse é o vetor do módulo 3, a direção e o sentido, que é apontando para lá. Vou criar outro vetor aqui de módulo 2, por exemplo, vai ficar mais simples. Vai do 6 até o 8, certo? Módulo 2. Direção horizontal, sentido para a esquerda. Isso é um vetor. Tem módulo, direção e sentido. E essas grandezas também precisam ter módulo, direção e sentido. Como, por exemplo, o deslocamento.
deslocamento, estou indo de um lugar para o outro. Vou andar 2 quilômetros, por exemplo aqui, vou andar 2 quilômetros. Mas eu tenho que dizer, de um lugar para o outro. Daí tem um vetor de deslocamento. Velocidade também, porque vai estar apontando, vou imaginar essa bolinha que está indo para lá, certo? Tem uma direção, tem um sentido, indo, por exemplo, a 10 metros por segundo. E tem a unidade de medida, certo? A força também está empurrando um bloco. Com essa força tem o módulo, a direção e o sentido. Precisa ter essas três coisas para a gente entender essa grandeza vetorial. Eu vou botar aqui uma força, sei lá, de 5 newtons, que é a unidade de medida de força. Enfim, mas basicamente isso. Lembra? Tem que ter módulo, direção e sentido, a grandeza vetorial, para ficar muito bem esclarecido. Mas em muitos cálculos, a gente vai adotar apenas um módulo. Para fazer cálculo, a gente pega um módulo para, sei lá, para somar, multiplicar, enfim. Mas a gente tem que ter em mente que uma grandeza vetorial não vai ser só um valor, tipo 25 graus Celsius, beleza. O vetor vetorial vai precisar de um vetor, a gente vai precisar saber, tipo, para onde vai, de onde vem, para onde vai. É basicamente isso. E essa é só a ideia inicial, assim, geral, de grandezas físicas.